Hoje nós damos continuidade a uma série de mensagens chamada Misericórdia e Governo. Série essa baseada nas características chamadas ofícios que Cristo Jesus representa do Antigo Testamento na sua própria vida. Nós começamos essa série há 2 semanas, só de 2 mensagens, para abordar um assunto importante da nossa realidade local. Nós teremos no dia 10 de maio eleição, que nós iremos eleger 8 presbíteros e 8 diáconos. E toda vez que nós temos eleição na igreja, existe uma palavra pastoral acerca desse assunto. Então, a palavra de hoje vai ser sobre os presbíteros. Mas eu não quero que nesse momento você fale assim: não sou presbítero, vou para Paulista. Não, fica aqui. Fica aqui porque é função sua escolher esses homens. É atribuição sua, como membro da igreja, o privilégio de votar. Então, tendo dito isto, a gente vai caminhar dentro dessa perspectiva. De que maneira misericórdia e governo representam diáconos e presbíteros no corpo de Cristo? Jesus Cristo, ele tem uma representação de basicamente 3 grandes ofícios do Antigo Testamento: o sacerdócio, os profetas e os reis. Nós já vimos na primeira semana da exposição dessa série que os diáconos representam o sacerdócio de Cristo. Porque Cristo, ele é a oferta. Ele é o meio da expressão do amor de Deus pelo seu povo, pela sua igreja. E é através da sua morte e do sacrifício que benefícios chegam a nós. Nós recebemos, por meio da morte e do sacrifício de Cristo, comunhão com Deus, perdão dos nossos pecados, salvação e vida eterna. Isso é misericórdia. Então, os diáconos representam o cuidado de Deus na igreja de Cristo por meio desse ofício. O profeta e o rei possuem atribuições distintas do sacerdote. O profeta é aquele que fala aquilo que ninguém quer falar no momento em que ninguém quer ouvir. O profeta normalmente é a pessoa que não tem muita apreciação pelo povo. O profeta é aquela pessoa que, quando chega no lugar, o pessoal fala assim: poxa vida, meu Deus do céu, segura que lá vem bomba. O rei é aquele que determina cuidado, orientação, proteção, zelo pelo seu povo. E são essas 2 figuras, profetas e reis, que são representados de maneira mais evidente na vida dos presbíteros. Sejam eles regentes ou docentes. Porque na Igreja Presbiteriana do Brasil, a função dos presbíteros ela é dividida em basicamente 2 pessoas. Os pastores, que exercem a docência, e os presbíteros regentes, que exercem o governo. Mas isso não quer dizer que cada um deles só faça isso, porque ambos possuem a mesma atribuição. E a gente vai ver ao longo da exposição de hoje sobre isso. O texto dos diáconos foi Atos capítulo 6. O texto dos presbíteros será Atos capítulo de número 20. Eu não vou fazer a leitura de todo Atos capítulo 20, porque eu vou fazer a leitura mediante a exposição de cada um dos pontos. Mas eu quero que você entenda onde é que Atos 20 se encontra. Sabe aquela recapitulação para você entender o próximo capítulo? Onde que Atos 20 se encontra? O que nós temos aqui é o apóstolo Paulo convocando os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem na cidade de Mileto,
que ele estava indo para Jerusalém, ia passar em Mileto, e ele fala: chama todos os presbíteros, a gente vai se encontrar ali, eu quero dar uma última palavra para eles. Por que esse momento ele é importante? Porque em nenhuma outra igreja Paulo havia dedicado tanto tempo em um único lugar quanto Éfeso. Ele passou ali basicamente 3 anos ensinando dia e noite a igreja a ser igreja, aos presbíteros serem presbíteros. E agora eles tinham um último momento juntos. Provavelmente Paulo estava indo para a sua morte. Mas ele queria encontrar aqueles irmãos que ele havia formado. Ele queria ainda dizer algumas coisas importantes para aqueles homens que representavam Cristo naquela igreja. Então esse encontro, ele é um encontro profundamente marcante. Marcante porque Éfeso tem uma singularidade no ministério do apóstolo Paulo. Ele passou muito tempo ali. E essas últimas palavras do apóstolo Paulo, elas não foram palavras de motivação. Vamos lá, gente, vai dar tudo certo. Firme. Não. Ele olha para esses homens e ele escreve um testamento pastoral. A gente não vai se encontrar mais. Mas sobre a responsabilidade de vocês está a igreja de Jesus. Cuidem disso. Vocês não estão sozinhos. Isso não vem do coração de vocês. Foi o Espírito que os capacitou. Um belíssimo testamento. E essa relação final da vida de Paulo com os presbíteros de Éfeso, eu dividi ela em 4 momentos que revelam ali, cada um deles, uma percepção sobre o ministério do presbiterato. O primeiro deles é revelado pela natureza do ofício. Onde é que esse ofício se sustenta? Onde que ele brota? De que maneira isso se evidencia? O versículo 17 fala que de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E ele diz para os presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O versículo 17 e o versículo 28, eles estão juntos aqui porque acontece uma tríade de nomenclaturas que definem essa função que hoje é chamada de presbiterato. Algumas denominações pegam essas 3 características e diz assim: algumas pessoas são presbíteros, outras pessoas são bispos, outras pessoas são pastores. Mas o texto não faz essa divisão. O texto é direcionado aos presbíteros. E Paulo está dizendo que os presbíteros, eles são bispos e eles são pastores. Então, o que nós temos aqui é uma atribuição tripla de funções distintas, de aspectos distintos para uma mesma pessoa, para um mesmo ofício. O que significa presbítero? Presbítero tem uma conotação de alguém que é imbuído de maturidade. Não necessariamente velho, idoso, ou mesmo de idade mais avançada, seja qual for a idade. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade aqui é espiritual. É alguém que não é nécio, não é novo na fé. É alguém que normalmente é é o alvo de pessoas que buscam orientação.
Puxa, eu estou com uma dúvida sobre uma decisão da minha vida. Eu queria procurar alguém. Eu estou passando por determinada questão no meu casamento e eu queria alguém um pouco mais experiente para me ajudar nisso. Eu estou com uma dificuldade sobre o meu namoro, o meu noivado, sobre a minha empresa, sobre uma demissão que eu preciso fazer, sobre eu não sei se eu aceito aquela promoção. Talvez isso me comprometa muito a minha família e eu estou com medo disso. Quem que eu posso procurar para conversar? Alguém que tem maturidade. Alguém que você olha e fala assim, o que essa pessoa fala tem autoridade reconhecida sobre mim. Eu atribuo isso a ela. Mas o texto fala também que essas mesmas pessoas, elas são chamadas de bispos. A palavra bispo, ela tem uma característica na língua grega daquele que vigia, daquele que olha, daquele que está atento. Tanto que uma das palavras que atribuem o bispo é supervisor. E igrejas que são episcopais, elas fazem justamente isso. Elas colocam o bispo supervisionando pastores. É o cara atento. Mas nesse texto é uma coisa só. São as pessoas atentas. Ele está com uma percepção sobre aquilo que está acontecendo. Ele cuida. Ele tem maturidade, ele tem autoridade, ele tem responsabilidade, ele exerce supervisão e ele cuida. E por fim vem a atribuição que acaba pegando esses dois elementos, que às vezes são muito técnicos, e os une por meio de um líquido que envolve tudo isso e ocupa aqueles espaços que às vezes peças não se encaixam, que é a perspectiva pastoral. Paulo vai utilizar a palavra poimen. E dentro do estudo da teologia tem uma matéria no seminário chamada poimênica, que é o cuidado pastoral, o exercício pastoral, a vida pastoral. Como que você coloca tudo isso dentro de uma estrutura que às vezes não se encaixa? Aí ele fala, tem que ter coração nessa coisa. Tem que ter vida. Porque esse povo precisa de alimento. Ele tem que ser guiado. Tem que ser protegido. Então é como se humanas estivessem se unindo com exatas, sabe? E aqui elas se fundem de maneira perfeita e adequada, coerente. Você não pode olhar para um aspecto desse e dizer assim, se eu pudesse escolher, eu ficaria só com o bispo. Não, eu gosto só do presbítero. Eu não, eu prefiro aqueles que são só pastores. Não tem isso. Paulo chama os presbíteros e fala para eles, vocês são bispos e pastores. Vocês precisam estar atentos e cuidar desse rebanho. Na igreja presbiteriana, quando a gente fala sobre o presbítero regente, nós estamos falando de alguém que governa espiritualmente, zela pela doutrina, defende a paz, preza pela pureza da igreja que é de Jesus. O presbítero não é aquele que é reduzido a uma função administrativa. Jamais. Porque para isso, não precisa ser presbítero. O presbítero não é aquele que é enfeite do conselho. Não é. O presbítero é vigia, pastor, cuidador, maduro na casa do Senhor. Onde que Cristo aparece nessas funções? Em todas elas. É por isso que é importante você ter a percepção de que um presbítero na igreja, ele nunca o representa. Ele sempre representa aquele que comprou a igreja.
Não importa o quão importante, relevante e magnânimo tenha sido os seus feitos na Igreja de Cristo. A beleza do presbiterato é quando a igreja enxerga Cristo em você. Sabe por quê? Porque quem voltará para buscar a igreja é Cristo. Ela não é sua. Ela não é minha. E não importa se você tem nome em sala de aula, nome em prédio, nome em acampamento, não interessa. A igreja não é nossa, é de Cristo. E quando ele voltar, o ideal é que presbíteros, pastores, diáconos entreguem para Cristo a igreja mais bonita e fiel que a gente possa entregar, porque é dele. É só dele, de mais ninguém. Você é candidato ao presbiterato? O presbiterato não é posição de prestígio, nem título de honra social. É um chamado, é uma vocação que exige maturidade, responsabilidade e coração pastoral. Qualquer coisa diferente disso tem que ser alinhado a isso. Essa é a orientação de Cristo para a igreja. Uma pergunta para a igreja, uma consideração para a igreja. Você, igreja, não está elegendo um representante do seu grupo. Não está. Eu vou votar naquela pessoa porque ele ama o departamento infantil. Eu vou votar naquele outro porque ele ama missões. Eu vou votar naquele outro porque ele gosta muito da UMP, porque ele gosta da UCP, porque ele gosta do conjunto, porque ele gosta do coro, porque ele gosta da parte social, porque ele está alinhado com o corpo diaconal. Isso não é motivo para você colocar alguém. Nós não escolhemos pessoas que nos representem lá no conselho. Tem que representar Cristo. Não é você. É Jesus. As pessoas que estão ali, elas são a representação do ofício de Cristo no cuidado com a igreja. Por isso, elas devem pastorear, supervisionar e cuidar do povo de Deus sob a autoridade de Cristo Jesus. Essa é a natureza, essa é a perspectiva mais pura, bíblica e essencial da vida do presbítero. Mas de onde surge isso? E aí o apóstolo Paulo fala no mesmo versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. A origem do presbiterato, ela é puramente espiritual. Não é algo que surge só do seu coração. Isso surge também do Espírito Santo de Deus. Nessa parte, Paulo não diz que a igreja elegeu esses homens, embora ela tenha eleito. Ele não diz que eles se candidataram, embora uma eleição tivesse acontecido ali. Mas ele vai na parte mais profunda, na raiz, e ele aponta para o Espírito Santo como aquele que constituiu cada uma dessas pessoas para o exercício dessa atribuição. O presbiterato nunca nasce de uma ambição pessoal. Diferentemente dos seus cargos profissionais. Quando você sai da faculdade
e você entra numa empresa e você está novinho ali. De repente, uma das coisas mais importantes que você quer conhecer sobre aquela empresa é: qual é o plano de carreira de vocês? Deixa eu ver onde eu estou e deixa eu ver onde eu posso chegar. Isso é ambição. E está tudo bem com isso lá na sua empresa. Você quer trabalhar mais, entregar mais, ser mais bem remunerado, dar uma vida melhor para você, para sua família, para os seus filhos, está tudo bem. Você quer contribuir mais com a missão, com a igreja, com o corpo, com o reino, está tudo bem. Mas nesse aspecto aqui, não tem a ver com ambição pessoal. Não tem a ver com o maior nível de influência que eu vou exercer sobre a igreja. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o quanto mais você vai ser humilhado na igreja. O quanto mais você vai ser pisoteado, machucado, ferido. Tem a ver com isso. Quanto você vai entregar mais. Não é ganhar mais. É dar mais. Assumir o presbiterato quando um chamado verdadeiro não existe, não é só um erro de percepção. É uma presunção gravíssima que fere a igreja de Jesus. Você entende isso? Quando alguém assume uma posição como essa, sem convicção do seu chamado, você está ferindo a igreja. Ferindo. E essa história se repete em muitos lugares. Igrejas machucadas, o testemunho de Jesus no lixo, pessoas feridas, igrejas desmanteladas, fechando as suas portas, quando pessoas erradas estão no lugar errado. Se você é candidato ao presbiterato nessa igreja, a pergunta não é apenas se você deseja o ofício. A pergunta é se Deus realmente te chamou para fazer isso. E essa pergunta, ela deve ser respondida por você. Você. Se você tem dúvidas sobre isso, converse com a sua esposa. Pergunte para os seus filhos. Pergunte para as pessoas que você considera ao seu redor. Gente que você sabe que vai dizer a verdade, não o que você quer ouvir. Ajude a te avaliar. Uma aplicação para a igreja. A pergunta da igreja não deve ser: eu gosto desse irmão? Ou ainda, o quão bem-sucedido ele é profissionalmente? Como se isso fosse alguma medida que evidenciasse o caráter dessa pessoa. Mas a pergunta deve ser: há evidências bíblicas e espirituais e visíveis de que Deus separou essa pessoa para esse ofício? Existe isso? Essa é a pergunta que a igreja precisa fazer. Isso é responsabilidade de cada um, individual. Na terceira parte desse texto, aparecem ali as responsabilidades do pastor. Mas, Gustavo, não é presbítero? Será que você errou no nome ali? Se você está pensando isso, então você vai ter que voltar para o ponto 1 e 2, ouvir de novo e perceber que não existe distinção entre nós. Nenhuma. Essas atribuições repousam sobre nós.
Tanto é que o que Paulo vai falar a partir de agora são para os presbíteros da igreja de Éfeso, os pastores daquela igreja. Nenhuma dessa responsabilidade é leve. Nenhuma dessas responsabilidades permite comodismo. Nenhuma delas combina com um homem espiritualmente passivo. Todas elas são brutais. A primeira responsabilidade que Paulo atribui aos presbíteros da igreja de Éfeso é: vocês vão velar contra os perigos externos e internos. E ele diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo está dizendo que uma atribuição dos presbíteros é velar, estar atento, consciente de tudo isso que está acontecendo. Porque os perigos vão surgir. Vem perigo de fora e surge perigo de dentro. Não tem como uma demonstração passiva na perspectiva do presbiterato. São homens que devem cuidar, principalmente, o que é que está entrando na igreja. O que que o povo tem conversado? Quais são os ataques de fora para dentro e de dentro para dentro? Eu não sei se você sabe, mas hoje, o maior discipulador do mundo se chama algoritmo. Ele discipula você como ninguém mais discipula. Ele te entende melhor do que a sua esposa, do que o seu marido, do que o seu filho, do que o seu pastor, do que o seu presbítero. Sabe por quê? Porque ele faz tudo o que você quer. E quando você é contrariado, você fala para ele, ele aprende rapidinho. E esse discipulador massivo, insistente, às vezes lança um monte de teologia podre e comida ruim sobre você. E você, de repente, está compartilhando isso. E, de repente, lá no seu PG, você fala assim: olha, eu ouvi dizer que eu sou o centro do coração de Deus. Isso me faz tão bem, pastor. O presbítero é aquele que identifica isso e exorta. Ele vela. Ele está atento. Ele está no culto, ele está atento. Não está dormindo, cochilando. Está atento. Sabe o que está sendo ensinado. Ouve o que está sendo pregado. Ouve o que está sendo dito. Ele vela. Uma segunda característica que o próprio apóstolo Paulo atribui sobre eles é que eles são perseverantes no ensino e na exortação. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A igreja de Éfeso, ela foi plantada com suor, com lágrima, com sangue. E Paulo está dizendo para esses homens: vocês não vão ficar confortáveis. Não há espaço para conforto nessa posição. Vocês são chamados a exortar a igreja incessantemente. E exortar é o tipo de coisa que latino não gosta. A gente ama se abraçar, a gente ama se beijar, a gente ama sorrir, a gente ama repartir a mesa, mas a gente evita ao máximo confronto. E Paulo está dizendo: façam isso. É atribuição de vocês. Onde vocês estiverem, dia e noite, no trabalho ou nas celebrações, na mesa ou fora da mesa, em casa ou fora de casa.
sobre vocês recai o ofício do profeta. E o profeta muitas vezes é o inconveniente. Uma terceira atribuição pelo apóstolo Paulo é: vocês vão servir com desinteresse e generosidade. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviam para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Nesse terceiro aspecto, o que nós encontramos é que Paulo ele não deseja retirar daquele povo. Ele deseja dar para aquele povo. Contribuir. Isso mostra que uma das características da fidelidade de todo presbítero não é ganhar espaço, influência, prestígio, controle. Quem deseja o presbiterato para ser ouvido, para ter peso político, para ser reconhecido, para ter ascendência sobre outros, ou para satisfazer o seu ego, você está no caminho errado. Não venha para cá. Saia daqui. Não entre por esse caminho. Aqui não é o seu lugar. Isso não é para você. Vá para uma associação de bairro, vai ter eleição agora, deputado federal, deputado estadual, senado. Vá concorrer lá. Lá é o seu lugar, não aqui. Porque a medida do presbítero aqui é a daquele que dá mais, entrega mais, que não é peso, é bênção. Se você é candidato ao presbiterato, a pergunta que deve ser feita, ou a avaliação que deve ser feita é: se você procura o reconhecimento, o presbiterato vai te ferir profundamente. Se você procura conforto, você vai ser um presbítero frustrado no presbiterato. Agora, se você procura servir a Cristo, pode vir, porque você vai ser moldado. E ser moldado dói. Dói. Principalmente quando o barro já está seco. Aí dói mesmo. Esse é o caminho para você. Para você, igreja de Jesus, um presbítero que vela, ensina e serve. Olha para mim. Esse cara tem que ser honrado por você, igreja. Ele tem que ser honrado por você. Honra com respeito, com admiração, com oração. Ore por essa pessoa. Porque a igreja que tem homens assim, como são bem-aventurados. Homens que representam Cristo e o temor de Cristo e o amor de Cristo pela igreja de Cristo. Isso é uma atribuição sua, igreja. O último ponto dessa exposição revela um modelo que sustenta esse ofício. Porque, de fato, talvez a gente chega nesse ponto da mensagem com a seguinte percepção: cara, não tem ninguém não, pastor. Vai todo mundo declinar desse negócio. Está todo mundo fora. Ninguém vai aceitar entrar nesse negócio, não. Mas a gente não pode esquecer que existe um modelo que sustenta isso. E aí o apóstolo Paulo fala: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Nenhum presbítero, nenhum pastor, nenhum diácono se sustenta a si mesmo.
eu não estou posto sobre os meus méritos. Eu não construo o meu ministério em cima dos meus feitos. Nenhum presbítero deve apoiar a sua vocação em si mesmo. Nenhum diácono deve depositar sobre o seu serviço aquilo que ele faz. Existe uma expressão que às vezes pastores usam quando eles se encontram, que é assim: e aí, Edu, como é que está a igreja lá? Aí a gente fala assim: apesar de mim, está indo bem. A gente se apoia na graça. Porque eu sei. Não tem mérito. Não tem como ter mérito. Quando eu me olho no espelho, não tem mérito. Nenhum. Zero. Não sobra nada. Nem pó. É graça. Graça sobre graça. Graça e misericórdia de Deus com a igreja que Ele comprou com o sangue do seu Filho para a glória dEle. Não tem nada, meu. E Paulo fala para eles: eu vou pedir ao Senhor e a palavra da sua graça para que isso se torne verdade na igreja que vocês estão cuidando. Em outras palavras, ele está dizendo, porque eu sei que se depender de vocês, vai lascar. Vai ficar tudo ruim. Então a graça precisa entrar. Mas onde que a graça entra? A graça entra nesse ambiente de reconhecimento de cada uma dessas funções e do desejo de ir em direção a isso. Como é que a gente conclui essa exposição? Eu quero dizer para você, presbítero, você candidato, você é chamado para pastorear o rebanho de Cristo. Você é pastor. Pastor. Que ama a igreja. Ama a igreja que Jesus amou. Você é chamado para demonstrar fidelidade, vigilância e amor a Deus nessa igreja. Igreja, a sua escolha não é por afinidade. Presta atenção nisso. É em oração as pessoas que você identificou. É uma escolha feita com temor diante de Deus, do Senhor da igreja. Cristo não abandonou a igreja dele. Ele não abandonou. Ele está vivo. E ele é representado. O sacerdócio, o profeta e o rei, por meio de cada um dos oficiais que a igreja elege. Se ele não abandonou a igreja, ele não abandona você. Não abandona. Ele está atento às suas dores. Ele está atento às suas crises, aos seus medos, aos seus anseios. E muitas vezes ele vai usar diáconos, presbíteros e pastores para cuidar de você. Qual é a nossa resposta a tudo isso? A resposta mais sincera que a gente pode fazer, se você é um candidato, você deve ofertar a sua vida. Oferta a sua vida. Fala, Senhor, eu tenho convicção de que eu sou chamado para fazer isso.
Talvez eu não seja eleito nessa eleição, mas eu tenho convicção que o Senhor me chamou para fazer isso, então eu estou aqui. Para você, igreja, oferta a sua vida. Deus manifesta a sua vontade para essa igreja me usando, tendo conhecimento e atribuindo o conhecimento que eu tenho por meio dessa eleição. E assim, Cristo é glorificado, a igreja é edificada.